Universidade Federal do Paraná e vou conduzir os trabalhos agora nessa segunda parte. Então, inicialmente, nós gostaríamos de convidar o professor Álvaro Luiz Mafra. O professor Mafra é professor titular da Universidade do Estado de Santa Catarina, da UDESC, colega do professor Bertol, onde atua também no programa de pós-graduação em Ciência do Solo, nas áreas de nutrientes, adubação, manejo do solo, matéria orgânica e preparo do solo. Então, com a palavra, professor Mafra. Então, bom dia a todos e todas, agradecemos o convite recebido então pela professora Neide, também o colega Gabriel, que está na organização e coordenação do evento, o colega Fabrício. Em nome deles, então, agradecer e cumprimentar toda a comissão organizadora desse evento e principalmente a gente poder estar aqui e falar desse tema bastante importante que é os solos, poder interagir então dentro dessa reunião paranaense, a gente que vem do estado vizinho de Santa Catarina. Então, o tema proposto foi a degradação como problema global a relacionar com o desenvolvimento sustentável, aproveitando já a contribuição, a definição de sustentabilidade do professor Bertol, então a gente vai dar sequência nessa mesa redonda. Também a oportunidade de poder compartilhar com os colegas aqui que vão complementar os demais temas dessa mesa redonda. A apresentação, então, vai trazer algumas reflexões. Eu acho que a gente está num momento de inquietude na sociedade, no meio acadêmico, e essas inquietudes, esses momentos de dificuldade, eles nos proporcionam a gente refletir bastante, né? Ver o que a gente está fazendo, como fez, e pensar também no futuro como superar esses desafios da atualidade. Então, a proposta dessa conversa breve vai ser relacionada a isso, a gente refletir um pouco sobre esses assuntos. Então, degradação, solos, o desenvolvimento sustentável. A gente vai colocar alguma particularidade do nosso trabalho, porque ela faz essa ligação na prática, teoria prática, a pesquisa, extensão, ensino, que são alguns dos desafios que a gente encontra na nossa atuação acadêmica. E, no fim, algumas ideias, alguns desafios aí para a recuperação dos solos. Então, a degradação não precisa dizer para ninguém que é um problema bastante abrangente, e o desafio então, é como recuperar, como dar conta desse desafio que é o desgaste dos nossos solos, né, bem falado aqui pelo professor, que é o patrimônio então maior do Brasil, a nossa base de produção. E essa base de produção, então, essa degradação, essa decadência do solo, ela está muito associada ao nosso modo de vida, ao nosso trabalho, à nossa agricultura, e principalmente a falta de ligação que a gente tem desse trabalho na agricultura e demais funções aqui que foram muito bem lembradas, que o solo desempenha no ambiente, na sociedade, nas quais a gente perdeu um pouco dessa ligação. A gente vive muito nas cidades, uma vida, né, um modo de vida, então, que perdeu essa ligação com o sistema alimentar, com a forma na qual são produzidos os alimentos, e isso também reflete no nosso meio de vida e também, por consequência, reflete na forma como a gente enxerga, lida e maneja os solos. A degradação dos solos, principalmente, a gente vai destacar aquela que é promovida pelo homem, aquela que a gente tem realmente influência, principalmente na agricultura. A ideia aqui não é detalhar exatamente as causas, mas refletir sobre as suas consequências. Então, na agricultura a gente tem várias delas já faladas, além da erosão, compactação e outras. A gente tem também as atividades urbanas, a mineração como uma atividade importante. A gente trabalha lá em Santa Catarina com a mineração do carvão, uma atividade de bastante impacto ambiental. Além disso, então, outros problemas ambientais, climáticos, a desertificação e outros aspectos que levam à degradação do solo. O professor Bertol também comentou dessa pandemia global, que é a degradação de terras. Talvez a gente tenha no Brasil uma falsa visão dos nossos solos também, porque chove,
tem algumas condições de manejo que favorecem a produção agropecuária, mas se a gente for fazer uma análise mais detalhada, a gente vai ver que também a gente tem um papel bastante importante na degradação, por vários processos que estão aí relacionados. Esse fato, esse processo, esse conjunto de processos, essa ação humana na degradação, ela é bastante complexa, então pode ser definida como a perda da saúde ou das funções, além da função de produção de alimentos, a produção de água, manter a biodiversidade, tantas outras que fazem parte desse componente solo, então é um processo biofísico, mas ele tem muitas interações com processos, né, até dentro do conceito de sustentabilidade, entre os fatores sociais, econômicos, culturais, né, toda a nossa história de vida. E a gente, né, deve reconectar, então as interconexões, elas são fundamentais para a gente entender essa complexidade. A gente trabalha em disciplinas, no meio acadêmico, né, em muitas especialidades, e muitas vezes a gente perde a noção dessa visão geral, de como é que os fatores estão interconectados. Lembrando também o desafio, né, então o aumento da população, um cenário aí bastante recente, quase 10 milhões de pessoas, isso leva uma demanda então por alimentos, e lembrando também que a maior parte da população mundial, 70%, vive nos ambientes urbanos, então a falta de conexão com a agricultura, com os solos, em parte também é relacionado a esse modo de vida nosso, principalmente urbano. E, em função disso, o desafio é produzir mais alimentos, fibras, energia com menos terra, né? Já foi falado, então essa proporção, um pouquinho menos que o Bertol apresentou, nesses dados aí, 0,23 hectares per capita, e a projeção para 2050 é baixar ainda mais essa proporção. Isso significa também produzir com menos água frente às adversidades climáticas, as fertilizantes também em função do custo e da disponibilidade, menos energia e menos emissões gasosas, e, né, várias coisas que fazem parte desse cenário desafiador que é a sustentabilidade no seu conceito mais amplo. Como o título também é a questão da água, eu achei bem interessante colocar essa questão de disponibilidade, colocando 5 componentes dessa falta de água na agricultura, além da falta de água advinda das flutuações climáticas ou da falta de chuva, a gente tem também problemas hidrológicos, à medida que o solo infiltra menos água, o professor Bertol comentou isso, mostrou alguns dados. Tem a pedológica, então, também relacionada à degradação dos solos. A primeira, então, é relacionada principalmente às bacias como um todo. A deficiência agronômica relacionada então aos períodos críticos das plantas cultivadas em relação à falta de água climática ou do solo, e também a competição por outras atividades econômicas. Então, a complexidade da falta de água, a relação da falta de água com a degradação de solos é também um elemento que a gente muitas vezes deixa de trabalhar conjuntamente. Só para lembrar, em termos de saúde do solo, a matéria orgânica, então esse último dado aqui, 1% de matéria orgânica, esse aumento representa então uma contribuição bastante saudável em termos de disponibilidade de água na camada superficial do solo. Desenvolvimento sustentável, então o solo é a nossa cobertura, que cobre o planeta e divide a nossa condição de vida adequada e nos separa então da fome. Essa definição eu achei bastante interessante, relacionada também à ideia de segurança alimentar. E esse solo ele é um recurso não renovável, então, né, para formar um solo, isso a gente vê lá no início da nossa formação em ciência do solo, leva muito tempo, e a gente, né, como componente dessa degradação, a gente é um engenheiro. Tanto pode, em muitos casos, degradar, como também positivamente pode recuperar e adequar então o solo de forma adequada. Mas a gente está no período que a pressão sobre o uso dos recursos naturais, a energia, o solo, a água,
né, e outros é bastante grande, a diversidade inclusive, então a gente está no período que a gente deve refletir realmente sobre como a gente se posiciona e relaciona com os recursos naturais. Então, né, para reforçar isso, a gente trabalha com o solo que é um patrimônio aí do Brasil, mas ele não é renovável, né, pelo menos no cenário de pouco tempo, né. O projeto Solo na escola define muito bem isso, né. Então o solo demora para nascer, não se reproduz, morre facilmente. Então, dada essa particularidade da sua constituição, do seu funcionamento, a gente tem uma responsabilidade bastante grande em relação a ele. E por outro lado, então, a humanidade ela passa, né, por um período de grandes avanços, inovações, né, como está em moda a gente comentar do ponto de vista tecnológico, mas por outro lado, o nosso trato com o solo ainda continua muito rudimentar, muito precário. E também isso não é percebido pela sociedade. Então também é uma falta de consciência, né? Felizmente a gente está num grupo seleto que trabalha com solos e pode reconhecer essa importância, mas, né, daqui para fora, se a gente for do outro lado nas imediações aqui, a gente vai ver que o solo é um recurso invisível ou é ignorado. Por isso, né, a dificuldade de proteger aquilo que a gente não conhece ou não reconhece como importante. E para saber isso, para reconhecer, a gente tem que... Eu achei bastante interessante essa primeira parte que vocês podem ler, que é uma receita de solo, né? Isso traduz numa linguagem assim popular o que precisa para formar solo. E a gente poderia dar um contexto que essa receita aí não é que nem fazer um bolo que daqui a 30 minutos está pronto e a gente pode saborear, mas isso leva muito tempo. Então essa formação do solo a gente precisa reconhecer como algo muito importante para nós e que, né, não é tão fácil assim de se executar. E aí vem a nossa ligação principal do tema dessa reflexão, que é relacionar com o desenvolvimento sustentável. Eu tentei seguir as relações então do manejo do solo com a segurança, com os objetivos do desenvolvimento sustentável, né? Então o segundo, que é a segurança alimentar, comentado na primeira palestra, saúde e bem-estar, saúde do solo, como saúde das plantas e saúde do homem, qualidade de alimentos. O sexto, que é a qualidade da água, também vai ser comentado aqui na sequência. As ações climáticas e uma agricultura resiliente, que é o 13º, e a biodiversidade, que é o 15º. Então, bastante amplo, né, esse desafio de a gente entender essa sustentabilidade dentro desses diferentes eixos de trabalho. Então, a gente precisa também entender, reconhecer e fazer a sociedade perceber que, né, solos saudáveis então são essenciais, não somente para a agricultura e segurança alimentar, energética, para a filtração de água, segurança hídrica, por consequência, para manter o funcionamento adequado dos ecossistemas, para armazenar carbono e promover segurança climática e manter então essa biodiversidade. Isso do ponto de vista principalmente de ação de cultivo. E por outro lado tem todo o papel ambiental, que também muitas vezes é negligenciado, relacionado então a suporte da vida na Terra, pela produção de biomassa, a interação dos ecossistemas já degradados por causas naturais ou antrópicas, a purificação da água, a disponibilidade dessa água na superfície terrestre, a desintoxicação de poluentes. As contaminações elas estão, né, bem mais presentes do que a gente imagina. Né, o antropoceno está deixando bastante rastros nesse sentido, e também a ciclagem de carbono, água e nutrientes. Então, é básico para o funcionamento dos ecossistemas. Alguns aspectos técnicos, eu acho que o evento ele tem outros momentos aí de apresentação técnica, como é que faz o manejo sustentável, mas eu tentei resumir alguma coisa.
relacionado principalmente ao papel da agricultura conservacionista, e talvez, né, a gente está aqui no berço do plantio direto, aqui nos Campos Gerais, é um privilégio poder discutir isso. Trabalhar então com coberturas, aproveitamento de resíduos, com melhoria da condição produtiva ou de fertilidade dos solos. Fundamental conservar a água e, né, trabalhar o aproveitamento da água também na irrigação e variedades melhoradas e tantas outras tecnologias que podem fazer esse manejo mais adequado, fazer as terras produzirem mais e diminuir também o impacto no ambiente, como foi definido no início. E essa intensificação do uso da terra ela é fundamental. Isso aí eu acho que ninguém discorda nesse sentido, mas, por outro lado, ela também traz implicações e aí trazem novos desafios, como, por exemplo, suprir os nutrientes, né? A gente tem os cenários aí de eventos climáticos extremos ameaçando então a regularidade produtiva, né? Talvez invasões biológicas, né? Pragas, doenças, poluentes, a própria compactação, erosão e tantas outras pressões que, à medida que tem menos terra e precisa produzir mais, se fazem presentes e muito provavelmente mais atuantes, mais críticas. Mas a questão como a própria sustentabilidade é definida, ela não é somente técnica ou científica ou acadêmica, como o professor Bertol comentou. Ela inclui, né, também aspectos ecológicos. Esse ecologista dos Estados Unidos, eu achei bastante interessante resume um pouco da nossa dependência em relação à natureza e talvez aquela falta de ligação que a gente tem com a natureza, que foi comentado bem no início. E esses efeitos da intervenção humana na natureza, eles são assim, drásticos. A gente não pode negar, a gente não pode deixar de perceber essa dependência ecológica. Então, principalmente, né, resumindo, tudo está interligado, tudo, né, deve ir a algum lugar, a natureza sabe melhor e ela não deixa a gente, né, se a gente errar, ela não tem misericórdia pelas nossas faltas nesse sentido, né, seja o solo, a água, a biodiversidade. Então, como a gente trabalha com produção, com fatores ecológicos, o solo, a luz, nutrientes, energia e tal, a gente tem que, né, voltar a entender um pouquinho de ecologia e colocar esse contexto ecológico dentro da nossa ação. E, né, por fim, não existe almoço grátis, então nada vem do nada, então não é só tirar do solo, a gente deve saber estabelecer limites, conhecer capacidades, que, né, são aspectos técnicos que fundamentam esse aspecto ecológico. Então, né, por consequência disso, como a gente muitas vezes não percebe o que a gente está fazendo, né, não deixa de ou não leva seriamente né, esses aspectos em consideração, os erros humanos então levam a esse cenário de pandemia, de degradação de solos e outros recursos naturais. E a gente não pode deixar de apresentar esses contrastes, porque, né, já que a gente está falando principalmente no meio agrícola, né, e sempre a gente escutou falar que, né, um problema é a falta de alimentos, e realmente, né, a gente tem, atualmente a gente tem 800 e poucos milhões de famintos ou malnutridos, segundo a FAO, e a previsão então para essa é a previsão para 2025. E os dados relacionados então a outro aspecto fundamental da alimentação, segundo a Organização Mundial da Saúde, que a gente tem atualmente, tem muito mais também problemas de obesidade, então 700 milhões de adultos e tantos milhões de crianças, e tem nessa cifra aí bastante grande de pessoas acima do peso. Então a gente tem tanto falta como excesso. Então isso é uma coisa que a gente tem que resolver e, né, está relacionado de alguma forma ao nosso trabalho agrícola e de uso do solo. Por outro lado, também esse dado de um livro de restauração ecológica, do professor Rodrigues, lá de, se não me engano, é de Londrina,
A metade das emissões de carbono do planeta são produzidas por 7% da população mundial, enquanto que a metade da população mundial emite 6%. Então, tem disparidade muito grande em relação ao uso dos recursos naturais, né? Esse é só um dos dados. Como a gente fala bastante de saúde do solo ligado à matéria orgânica, carbono, esse dado aí dá, e também o uso de carbono fóssil, esse dado aí dá uma ideia, né, das outras implicações econômicas e, né, culturais, sociais relacionadas à sustentabilidade do uso do solo e dos demais recursos naturais. E lembrando então também esse outro contraste da nossa sociedade consumista, do nosso próprio modo de vida consumista, essa reflexão ela foi desenvolvida lá em Lages, na reunião de manejo, pelo professor Leovando, apresentou toda uma discussão bastante interessante sobre isso. Então, como a gente quer recuperar solos, quer conservar os solos, isso é incompatível com o modo consumista que a gente tem. A gente consome, né, muito alimento, desperdiça e energia e, né, e tantos outros. Então é um ponto-chave da nossa reflexão. Se a gente, né, deixar isso debaixo do tapete e, né, ver parcialmente, né, as razões pelas quais a gente tem degradação dos solos, né, esse é um componente que é fundamental do meu ponto de vista. Aqui então, direcionando então para um pouco de, não seria bem um estudo de caso, mas talvez uma oportunidade que a gente tem desenvolvido lá na Santa Catarina, que é o sistema, né, como a gente tem aqui o sistema de plantio direto de grãos, aqui, né, originado nessa região, difundido, tão utilizado, tão importante para a sustentabilidade. No cultivo de hortaliças, tradicionalmente a gente tem muito preparo do solo, muito fator de degradação. Inclusive pelo excesso, né, muito adubo, muito veneno, muitas coisas a mais e algumas a menos. Então, esse trabalho ele tem sido um aprendizado coletivo, então feito no meio acadêmico, com extensionistas, com produtores rurais. Aí vem a questão importante aí dos diferentes conhecimentos empíricos, de quem faz agricultura, quem estuda, quem transmite. E esse aprendizado coletivo, junto com a UFS, com a EPAGRE, lá em Santa Catarina, tem permitido a gente resolver alguns problemas, ou pelo menos aprender um pouco mais com eles. E isso envolve, né, desde ali, talvez 1900 e alguma coisa, até os últimos anos, mais de 1000 famílias, né, uma área considero representativa da produção de hortaliças no estado. E mostra um pouco do cenário de pequenas propriedades, áreas inclinadas, solos já desgastados por muito tempo pelo manejo inadequado, preparo excessivo e, né, tantos outros aspectos. Esse dado, né, que o Santa Catarina tem um território pequeno, é bastante significativo a sua importância na produção de alimentos. Propriedades pequenas, e aí mostra um exemplo, né, de trabalho de preparo convencional em áreas inclinadas, em agricultura de montanha, e não preciso dizer os resultados desse trabalho. Essa proposta, então, a gente tem trabalhado principalmente com cebola, outras culturas, tomate, várias hortaliças. Então, como é que a gente pode desenvolver essa habilidade do solo suportar os cultivos agrícolas? Então, esse sistema ele permite o entendimento de processo, não somente, né, o trabalho com receitas, que muitas vezes é aquilo que é feito e, né, e dá errado. Então, né, não tratar sintomas isolados e conhecer então as causas dos problemas é um grande desafio do ponto de vista do aprendizado também. E aqui então, né, esse trabalho resultou nesse ano com a publicação de um material técnico, né, então quem tiver curiosidade vai ser publicado o material. A gente colocou 5 eixos aí que não são nada mais do que já vem sendo feito em termos de adequação de manejo em sistemas agrícolas. É respeitar o solo, conhecer o solo, as diferenças entre solos e as suas capacidades produtivas, manter o solo coberto, produzir bastante biomassa, alimentar a vida do solo, basicamente, proteger e alimentar o solo.
trabalhar adequadamente suprimentos de nutrientes, né? Quem conhece um pouquinho do cultivo de hortaliças sabe que o solo fica salinizado de tanto elemento que é adicionado. Também é um problema, às vezes a falta, o excesso, o desequilíbrio. Trabalhar então com rotação e diversificação de cultivos, integrar esses cultivos com outras atividades, principalmente a produção animal, forragens e principalmente também reduzir a intensidade de preparo e manter a estrutura e manter o armazenamento de água. Então, não é nada de novidade, mas como a gente muitas vezes não percebe ou não dá valor aos princípios, a gente tenta dar algumas receitas que muitas vezes dão errado. Né? Então, é um desafio a gente trabalhar por princípios. Esse trabalho tem permitido a redução, principalmente do custo de produção. Na área de produção de hortaliças, a maioria dos agricultores que participam desse trabalho tem problemas na família de intoxicação por veneno, né? Então isso é um fator que a pessoa não muda por uma questão de saúde muitas vezes, mas reduz bastante o custo de produção e a produtividade tem se mantido pelo menos equivalente ao sistema convencional. Pode até aumentar. Então, a última contribuição é relacionada a alguns desafios, o que a gente pode fazer, então, as estratégias de ação, isso daí resumir de um artigo, depois estão citados os artigos, principalmente intensificar em vez de extensificar, necessidade de produzir mais com menos, basicamente, prevenir, utilizar todo o conhecimento, o esforço, as estratégias, as interconexões aí na sociedade para prevenir a degradação, controlando e manejando adequadamente, controlando os fatores de degradação e manejando adequadamente o solo, recuperar aqueles ambientes já degradados, várias estratégias, biorremediação, revegetação e tantas outras, repensar. Aqui é um outro problema também, a gente sempre fala na falta de alimentos, na fome e tal, mas quando chega na mesa, antes, depois de sair da propriedade, a gente tem uma taxa de perda muito grande. Isso eu acho que é um problema cultural que a gente tem que dar mais valor àquilo que chega no nosso prato e realmente valorizar o alimento. Melhorar principalmente o acesso, então não é só uma questão de quantidade, dietas também mais baseadas em plantas e menos em animais, com balanço energético melhor, também com certeza muito mais saudáveis para a gente. A gente come muita porcaria, como pode dizer assim. Diversificar também a produção para aumentar essa resistência ou resiliência aos impactos, aos eventos climáticos e tantos outros aspectos que comprometem a manutenção dessa atividade produtiva. Isso não se faz sozinho, são necessárias políticas, são necessárias intervenções em diferentes níveis, somar então esforços locais, regionais, nacionais e globais. Por exemplo, com incentivos econômicos, créditos, projetos, pagamentos por serviços ambientais, existem várias iniciativas que podem ser, talvez provavelmente vão ser comentadas aqui no evento. Tem que ter abordagem regulatória, tem que ter um certo nível de controle no uso do solo, em regular esse. Santa Catarina, infelizmente, a gente não tem uma legislação em relação a isso. Faltam também, reforçando a intervenção da conclusão do professor Bertol, necessidade de pesquisa, desenvolvimento, conhecimento, eficiência e tudo mais, programas de certificação, alguns exemplos podem ajudar nesse sentido. E lembrar que a gente fala muito da questão de sustentabilidade econômica e o desafio de colocar o componente ecológico, mas os dois, a economia e a ecologia, elas têm a mesma raiz, que é a nossa casa. A ecologia trata de conhecer a casa e a economia trata do gerenciamento, do manejo da casa. Se a gente não conhece a casa, a gente vai manejar, vai gerenciar e vai falir a nossa casa, vai ter problemas. Então, essa comparação de termos, eu acho que ela é muito oportuna para a gente pensar o que é um desenvolvimento sustentável, não somente do ponto de vista econômico. Mas do ponto de vista econômico, já que ele é tão badalado, digamos assim,
Se o solo é um fator de produção, a gente degrada o solo, né, para um empresário, ele tá comprometendo o seu meio de produção. Né? Então, economicamente, foram dados alguns valores pelo professor Bertol, né, a importância de manter a perda de solo menor ou igual à taxa de formação. E do ponto de vista ecológico, aí não tem outra opção. A gente ou conserva, ou protege, ou recupera, ou a natureza ela não vai ser negligente com os nossos erros. Então, do ponto de vista ecológico, a natureza não perdoa. Mas, por outro lado, a gente pode, né, em muitos casos, já tem muitos exemplos, que recuperar, conservar e, né, promover a recuperação dos solos, ela pode ser incrementada por outros aspectos de manter a biodiversidade e fazer adequação climática também. Aí vem esse conceito, né, de ecodesenvolvimento, já passou o meu tempo, está terminando. Por outro lado, também essa segunda frase, não há recuperação capaz de equacionar o gasto descontrolado dos recursos naturais em um planeta finito. Né, normalmente a gente privatiza o bônus e torna público o ônus. Esse é um contraste que a gente tem que assumir como fundamental. E também ter um cuidado fundamental, porque problemas complexos não podem ser resolvidos com soluções simples. A gente é muito simplista em algumas coisas e acha que, né, entendendo um pouco de alguma coisa, a gente vai resolver problemas complexos com soluções simples e também, não muito menos, simplesmente identificar culpados e, né, desviar da nossa própria culpa. A importância, então, de reconhecer os solos do ponto de vista de carbono, né, e a importância nas mudanças climáticas, a importância na biodiversidade, nos modelos hidrológicos e climáticos, e falta também nossa de trabalhar com as interconexões, sinergias, ou seja, colocar a degradação do solo no metabolismo das sociedades. Esse é um conceito que eu achei bem interessante. Valorizar, então, o nosso serviço aí da saúde do solo, do homem, dos alimentos e das plantas, dos animais, tudo interligado, né, por vários componentes. As nossas referências, então a apresentação vai ficar disponível para quem tiver interesse. Né, obrigado pela atenção. A segunda parte à direita, eu acho que faz parte do momento que a gente está passando também lá nas universidades estaduais. Esse dado aí, né, que a educação, a ciência, a tecnologia não são custos, são investimentos. Eu acho que é importante a gente... É um dado aí aqui da própria UEPG, a professora do Departamento de Economia, com o livro. Acho bem interessante a abordagem, para a gente não ficar só reclamando, né? Acho que a gente tem que mostrar serviço. Né? Isso, basicamente, é uma forma de mostrar serviço. Obrigado pela atenção. Agradecemos ao professor Mafra pela reflexão, né, muito bem construída.